Olá, estamos de volta com mais um programa Resenha do Cangaço. Você já ouviu falar de relações homossexuais entre cangaceiros? De que Lampião e Luiz Pedro, cangaceiro, companheiro de Lampião, teriam um caso? Não sai daí. Em instantes nós vamos conversar sobre esse e outros temas relacionados ao cangaço. Hoje nós iremos resenhar, conversar, dialogar um pouco sobre essa obra. Lampião, o Mata 7, do autor Pedro de Moraes. Mata 7 significa fanfarrão. Não tem editora, produzida pelo próprio autor. O ano é 2011, 296 páginas. O livro divide-se em 46 tópicos, que aqui chamarei, mesmo que faço e fiz com outras obras, de capítulos, para facilitar o nosso diálogo. A sinopse é apresentada por Paulo Roberto Dantas Brandão, que faz um breve histórico sobre a vida profissional do autor e sua experiência como magistrado nas cidades de Canindé do São Francisco e Poço Redondo. Em sua apresentação, muito breve, o autor afirma ser sua obra resultado de obras consultadas e que a introdução do livro é feito assinado pelo escritor Oleone Coelho Fontes e começa fazendo um elogio a si próprio e colocando a sua obra Lampião na Bahia como um clássico dos estudos sobre o cangaço. Define a obra de Pedro de Moraes como um ensaio, e que o mesmo desmascara aqueles que têm considerado Lampião um humanista. E levanta um questionamento. Teria sido Lampião homossexual? Para em seguida afirmar: escutei em algumas ocasiões a afirmativa de que aquele que passara adiante a efígie do machão não era lá esse homem todo. Mas por escrito, num ensaio bem fundamentado, e não poderia ser de outro modo, posto ser o autor um emérito magistrado, é a primeira vez. O autor diz, segundo Leone, com a honestidade de quem prolata uma sentença: Lampião roncou-lhe em decorrência de um petardo recebido na bolsa escrotal, não era, nunca foi um macho. O Leone corrobora com a tese do autor. O autor, ao longo de sua obra, relata e retrata episódios envolvendo Lampião e seu bando. No início, ele faz uma breve genealogia de um bandido e toma como referência dois autores renomados, Anildomar Williams e Alcino Costa, onde ambos retratam, segundo o autor em suas obras, que Lampião tinha traço marcante da vaidade feminina. E teria esse comportamento por ter sido um menino criado com a avó. Essas são palavras do autor. Aí a gente já percebe uma carga de preconceito em torno das crianças criadas com as avós. Define o cangaço como um movimento que deve ser estudado sob a ótica da psiquiatria forense e não das débeis características sociológicas. E que, quando retrata cangaceiros que antecederam a Lampião, como o Sr. Pereira, Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino, ele alivia em suas críticas, até
comentando e fazendo alguns elogios a esses cangaceiros. Segundo o autor, no capítulo Gênesis de um cangaceiro, ele vai buscar, numa opinião de um senhor por nome Antônio Bernardo de Lima, que aqui ele apresenta como doutor Antônio Bernardo de Lima, que em suas convicções sociológicas equiparou o status do jovem pobre, aderente ao cangaço, à época, ao do jovem rico, aderente aos cursos de medicina na Bahia e direito em Recife. Os sonhos, apesar de aqui distantes, se encontravam. Bom, essa é uma versão, é um discurso da elite branca carregada de preconceitos contra os pobres dos sertões. A ideia de que o filho do trabalhador nasceu para trabalhador e o filho do rico para ser dirigente, gestor, doutor. Que lugar de pobre é na roça ou na cadeia e do rico nas universidades. Que, portanto, universidade é espaço para rico e não para pobre. Reproduz o pensamento daqueles que ocupam o governo federal hoje. Mais na frente ele descreve sobre a amizade entre os Ferreira e Zé Saturnino e, consequentemente, o início da inimizade entre as duas famílias. E levanta suspeita sobre a amizade entre Virgulino e Tonho de Rosa, ao ponto de causar inquietação na mãe de Lampião. Sobre o apelido Lampião, ele apresenta várias versões, que algumas confirmam outras versões de outras obras e outras versões não confirmam, contradizem. Mas isso não acrescenta muita coisa, né? Apenas ele faz narrativas sem sequer citar fontes. Ele trabalha no capítulo A Morte dos Pais sobre as circunstâncias da morte dos pais de Virgulino e, consequentemente, a entrada de Lampião no cangaço. Ele critica, ele nega de que Lampião teria entrado no cangaço em consequência da morte dos pais. Que, portanto, antes mesmo da morte dos pais, Lampião e seus dois irmãos já praticavam, já vivia no mundo da bandidagem. E aí vai buscar, na tese de Frederico Pernambucano de Melo, o escudo ético para justificar a sua visão. É uma parte do trecho bem construído que ele consegue dialogar com os autores, né? Na página 83, o autor relata com precisão de detalhes o conflito ocorrido na fazenda Tabuleiro, de Neco Alves, onde descreve com detalhes o tiro, ou os tiros, que Lampião sofrera naquela ocasião, sendo um deles na bolsa escrotal. E diz o autor, era a natureza realizando os seus caprichos, debutando, conduzindo a irreversível invirilidade, despertando do sono longínquo, desabrochando o dandy da caatinga. A riqueza de detalhes sobre o episódio não é diferente de outras obras que eu já li, onde os autores reproduzem com detalhes episódios sem citar fontes. E na página 84 ele continua. Com mulheres, Lampião nunca se envolveu. Nunca. Isso é verdade. Também não apresenta fontes sobre essa informação. A morte de Tonho de Rosa, em julho de 1924, ele atribui a um ciúme, uma inveja, uma desconfiança dos seus irmãos
por conta da suposta relação mantida entre Tonho de Rosa e Lampião. Essa relação era tão grande que a única pessoa capaz de mexer com essa relação era outro jovem, chamado Zé Saturnino. E que Levino teria assassinado Tonho de Rosa, motivado pela antiga e safada relação. É essa a impressão, a interpretação que o autor deixa passar. No capítulo Monstro Lampião, na página 113, ele utiliza versos da poesia popular para afirmar que Lampião, que a sua fama de homem corajoso e brigador, em verdade nunca lhe pertenceu. A morte de Antônio, no Natal de 1926, também remete a possíveis problemas, conflitos, ciúmes envolvendo Lampião e, desta vez, outro cangaceiro, Luiz Pedro. Para o autor, Antônio não gostava dessa relação promíscua entre Lampião e Luiz Pedro, e que passa a entender de que o disparo da arma que levou a óbito Antônio não teria sido acidental, e sim uma rixa existente entre Antônio, que tinha como apelido Esperança, e Luiz Pedro, o autor do crime. No capítulo que trata sobre o ataque a Mossoró, é muito interessante como o autor descreve o diálogo entre Marcilhon e Lampião, onde Lampião, inconformado por estar invadindo ou prestes a invadir uma cidade cuja padroeira era Santa Luzia, se revolta contra Marcilhon aos berros, ao que Marcilhon responde dizendo que ele estava com medo, que ele era um frouxo e que ele só tinha coragem para roubar cavalos e dinheiros de pobres. Mas, na hora que estava às portas de uma cidade rica e desprotegida, ele não era homem para enfrentar. E que Lampião teria reagido calado, acabrunhado, sem resposta. Uma narrativa fantástica, mas sem fontes. Quem passou essas informações? O capítulo que ele trata de Maria Bonita é um capítulo intrigante, mas ao mesmo tempo chocante, pelas descrições, pelas narrativas, pelos detalhes que o autor aborda, trata e a figura da Maria Bonita. Ele diz que era uma mulher infiel em seu casamento e que recebia quanto valia pelos prazeres conferidos por sua vida, que vivia feliz e satisfeita, satisfazendo ao seu amante, o afortunado Coronel João Maria, em animadas festas, e que Luiz Pedro teria conhecido Maria de Déa, tendo com ela frequentes e safados encontros, e que o mesmo nunca foi apaixonado, mas que viu em Maria a possibilidade e a oportunidade de acabar com aquele relacionamento homossexual que ele tinha com Lampião. Para isso, ele teria que convencer Maria a viver com Lampião, mesmo sabendo que Lampião não gostava de mulheres. O autor trabalha com uma fonte para justificar o seu argumento. E ele cita Felino Bonfim Feitosa, escrivão e tabelião do antigo Distrito Judiciário de Porto da Folha, depois comarca de Canindé, que muito bem conhecia e sabia contar tudo isso, a cornura e a alcovitice. E mais, muito mais. Ele trabalha uma fonte, mas ele não mostra em que circunstâncias, como se deu essa informação. Se foi uma entrevista, onde está essa entrevista, qual o local, qual a data. Nem sequer coloca na obra esse depoimento desse suposto
Felino, Bonfim, Feitosa, que ele diz que conheceu. O autor ainda descreve que Maria Bonita teria tido um caso com um coiteiro chamado Messias de Catuda. O autor chega a descrever com detalhes encontros amorosos entre os dois em embarcações no Rio São Francisco. É rico em detalhes. É só possível a quem presenciou. Mas quem presenciou contou para o escritor, depois para o escritor, concedeu uma entrevista ao escritor contando detalhes? Não. Aqui ele não diz isso. Ele continua naquela de dizer, ouvi falar, diziam, falavam, sabiam, sem contudo apresentar dados, fontes. No capítulo sobre o declínio do cangaço, ele faz um histórico interessante, mostrando as ações das volantes, a pressão sobre os coiteiros e a fragmentação dos bandos e as dificuldades enfrentadas pelo mesmo. Na morte de Zé Baiano, ele descreve com detalhes tanto o comportamento do grupo de cangaceiros que estava com Zé Baiano, como o grupo que os assassinou. Detalhes, inclusive, de feições emotivas, como o autor conseguiu tanta precisão de detalhes. No capítulo As Faces de Lampião, o autor constrói uma narrativa interessante para argumentar a fama de herói. Ele remete ao golpe militar de 64, né, que eu discordo, que ele chama de contra-revolução, mas cada um tem uma forma de pensar. O golpe levou o Brasil a uma ditadura de 21 anos. E ele diz que a fama de herói de Lampião teria sido construído a partir da esquerda política brasileira. Interessante, né? Discordo do autor quando ele trata da questão do golpe sendo uma revolução, mas é relevante a discussão que ele faz quando ele propõe a construção da imagem de Lampião a partir da perspectiva, a partir da visão dessas esquerdas que viam ou que viram em Lampião a possibilidade de relacionar a figura, o cangaço, o movimento, como um movimento libertador no campo. Né? E essa figura, essa imagem de Lampião como herói, construída na perspectiva da esquerda, pode ter sido absorvida por grande parte dos autores que fortaleceram a imagem do Lampião herói. No capítulo O Cangaceiro Lampião, o autor volta ao tema da homossexualidade de Lampião, quando afirma que, desde tenra idade juvenil, já demonstrava trejeitos afeminados e que uma cangaceira presente no massacre de Angicos confidenciou ter ouvido de Luiz Pedro a recomendação de nunca falar sobre isso, sob pena de morrer brutalmente, mas que ela sabia e ouviu sobre isso. Mais uma vez, o autor remete a uma fonte inexistente. Sabia, ouviu, mas não diz quem foi. O capítulo que ele dá o título de Explode Coração, o autor faz uma narrativa intrigante. Na página 265, ele relata um episódio em que Lampião costurava a roupa de um cangaceiro por nome Fiapo, e que teria reagido de forma histérica pelo fato do rapaz ter ido mostrar sem camisa o seu corpo esbelto para umas jovens na rua. O autor afirma que Lampião rodou a baiana, semicerrando as mãos fechadas sobre os quadris como uma rumbeira caribenha ao som da salsa e do merengue, lábios e faces tiritando, sufocando o choro. Narrativa rica em detalhes, mas, mais uma vez, cometendo o mesmo erro de tantos outros anteriores. Fantasioso, sem fontes, sem passar para o leitor a credibilidade
que espera de um pesquisador. No capítulo Lampião, livre e desembaraçado, o autor busca associar Lampião a práticas homossexuais. Mais uma vez, na página 268, quando afirma que o mesmo dormiu com um garoto de apenas 15 anos e que teria pago com dinheiro e gado. E ainda afirma na mesma página que na noite anterior à sua morte se embrenhou no mato com Pedro de Cândida, jovem de pouco mais de 20 anos, até altas horas da madrugada, gerando desconfiança e piadas entre os cangaceiros que ficaram na gruta. Na página 269, afirma que são conhecidos os escritos sobre a feminilidade de Lampião. Um deles, segundo o autor, foi publicado numa importante revista da Universidade de Sorbonne, Paris, dando conta de uma tese muito bem elaborada. Não cita o artigo, não cita a revista, nem o autor nem a autora. Parece mais o presidente da República quando quer justificar suas fake news. E conclui o capítulo dizendo: diante dos escritos, se conclui pelo indecifrável comportamento de suas manifestações. O sujeito era um doente, simplesmente. Eu não entendi o que ele quis dizer com essa frase. Que, apesar de tudo, nada? Que era apenas indecifrável todo esse comportamento de Lampião? Se for isso, ele assume que o que ele diz, ele não consegue provar. A obra é intrigante. Primeiro, pelo aval que recebe de um grande escritor. O autor trabalha duas teses, dois lados de um mesmo homem. Um, o macho, bandido, cruel, e o outro, efeminado, homossexual, roncoilho, que mantinha um triângulo amoroso. Quando aborda a temática em geral, e que descreve outros cangaceiros, ele alivia, é complacente e até elogia. Mas quando aborda Lampião, o ataque é feroz. Até entendo. Antes de falar do lado cruel e do lado homossexual, eu peço a você, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe a nossa programação, acione o sino e receba semanalmente, e no caso da resenha, quinzenalmente, a nossa programação. Ajude a construir e a fortalecer o nosso canal. Sobre Lampião, bandido, cruel, sanguinário ou qualquer adjetivo que queira utilizar, o autor constrói uma narrativa que se assemelha a tantas outras narrativas de tantas outras obras. Não há muita diferença, à exceção de algumas versões de fatos que diferem das versões de outros autores. As invasões a vilas, povoados, cidades, sequestros, os assassinatos brutais e por aí vai. Poucos são os detalhes ou as versões que se opõem de outros autores. Essas posições contrárias a outros autores não representa, não significa que a versão dele seja verdadeira. Até porque nós não vamos encontrar uma verdade, nós vamos encontrar verdades a partir de versões. Cada um tem a sua versão, cada um trabalha para poder comprovar a sua versões. Quanto ao outro Lampião, que termina tendo maior destaque na obra, mesmo que não esteja em consonância com o título, pode ter sido uma estratégia, marketing. O autor constrói uma narrativa em torno da suposta homossexualidade de Lampião, que não convence o leitor por diversos motivos.
Não se trata aqui da impossibilidade de Lampião ou qualquer outro personagem da história do Brasil ou universal ser homossexual. A grandiosidade de uma pessoa, a liderança para o bem ou para o mal, não está condicionada à sua opção sexual ou gênero, e sim à sua capacidade de liderar. Então, o que está em questão, na minha visão, não era se Lampião era ou não homossexual, e sim quais os argumentos, quais as fontes, quais as comprovações que o autor apresenta em sua obra para chegar a essa conclusão. E aí, nós não encontramos. Percebemos uma carga preconceituosa do autor, a fragilidade da pesquisa, pois não apresenta suas fontes, nem orais, nem documentais que comprovem o que afirma. E quando cita algumas fontes orais, não cita metodologicamente como essa fonte foi trabalhada. Sequer nas referências aparecem as fontes. Da mesma forma, os documentos impressos. Se ele os tem, se ele pesquisou, por que não aparece nas referências? Então, as poucas citações que ele faz, como é o caso da tese do escudo ético de Frederico Pernambucano de Melo, raros os momentos em que uma citação está dentro do contexto e ele faz com muita competência. Mas são raros esses momentos. A riqueza de detalhes que narra situações que envolvem Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro, Messias de Catuda, Zé Saturnino, Tonho de Rosa, pode causar um certo constrangimento ao leitor ou à leitora. Qualquer tese sobre um personagem da história tem que ser acompanhado de bons argumentos, argumentos teóricos, fontes confiáveis, sejam fontes orais ou documentos impressos. Não se pode trabalhar com ouvi dizer, ouvi falar, me contaram, sabiam. Não. Isso não são argumentos para comprovar uma tese. Esse tipo de argumento não tem espaço para um trabalho que se propõe inovador. Agindo assim, a obra tende a cair no descrédito, mesmo que o autor seja uma pessoa bem conceituada, que goze de respeito e que tenha um autor renomado dando aval para a pesquisa. A obra é interessante para se ler, para que o leitor perceba como um tema polêmico como o cangaço, e ainda acrescentando outro tema também polêmico como a possível existência de relações homossexuais entre cangaceiros. Se não for bem trabalhado, respeitando os sujeitos envolvidos e, acima de tudo, as normas estabelecidas para uma boa pesquisa, pode gerar muita confusão. E concluo, toda obra é obra boa de se analisar. O grande problema é você fazer uma crítica em cima daquilo que você não leu. Fico por aqui, peço mais uma vez para que você se inscreva no canal, dê um like e compartilhe a nossa programação. Um forte abraço e até o próximo Resenha do Cangaço.